Você já percebeu que quanto mais falam de você, mais você cresce? Por que será que os que te atacam acabam sempre revelando a própria fraqueza? E se eu te dissesse que todo esse caos ao seu redor não é um ataque, é um teste, e que você está prestes a ser recompensado de uma forma que eles jamais imaginaram? O que você está prestes a assistir não é um vídeo qualquer, é uma revelação. E ela chegou na hora certa, porque a máscara caiu, os nomes se confundem, mas a verdade não. Eles tentaram te enterrar com mentiras, mas esqueceram que você era semente, e agora a colheita está vindo, mais rápida do que você esperava. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é entretenimento, é um sinal, é uma transmissão energética real. Se você sentiu esse arrepio subir pelas costas, então declare agora mesmo que está pronto para essa virada. Curta esse vídeo, ative o sininho e comente 77 aqui embaixo. Esse número não é aleatório. Ele ancora a verdade no seu campo e marca o início de uma nova fase. Não assista passivamente. Declare, assuma, sinta a energia mudar. Eu estou falando com você, que ficou com o coração acelerado só de ler o título. Não adie, não pense, não diga depois. Comente 77 agora, porque o relógio já começou a girar. A próxima grande virada da sua vida está se aproximando. E com ela, a verdade vai silenciar todas as mentiras. A língua afiada dos fofoqueiros sempre tem um alvo, mas raramente percebem que cada palavra dita revela muito mais sobre suas próprias feridas do que sobre a vida dos outros. A necessidade de jogar lama sobre alguém é muitas vezes uma tentativa desesperada de encobrir a própria sujeira. O ato de apontar o dedo denuncia a dor que não foi curada, a inveja que corrói silenciosamente e o vazio existencial de quem não suporta ver alguém prosperar sem sua permissão. Quando alguém fala de você pelas costas, na verdade, está confessando em voz alta a própria insegurança. É um teatro disfarçado de opinião, onde cada mentira lançada não é apenas uma tentativa de te diminuir, mas um reflexo de como essas pessoas se sentem minúsculas diante da sua luz. Elas pensaram que estavam abafando sua voz, mas estavam apenas amplificando a própria sombra. É curioso como o silêncio da vítima, muitas vezes, grita mais alto do que o escândalo armado pelo agressor. Enquanto tentavam te enterrar com palavras, esqueciam que você era semente, e cada frase venenosa jogada no solo da sua reputação se transformou em adubo para o florescimento da sua força. No fundo, a fofoca nunca foi sobre você. Foi sobre o desconforto que sua presença causa em quem escolheu estagnar. Foi sobre a luz que você carrega e que, sem querer, expõe as trevas alheias. Quando você entende isso, começa a enxergar cada palavra maldosa como um espelho. O que eles dizem de você revela exatamente quem eles são. E é nesse momento que a verdadeira virada acontece. Você para de se defender e começa a observar, não com raiva, mas com clareza. Porque a verdade não precisa de gritos para se impor. Ela só precisa de tempo. Há uma verdade incômoda para os que vivem na escuridão. Luz não se apaga com gritos. Eles tentaram de tudo: mentiras, críticas veladas, ataques públicos e alianças secretas. Mas nenhuma dessas estratégias foi capaz de reduzir o brilho que emana de quem anda com propósito. A inveja, por mais barulhenta que seja, é impotente diante da integridade. E por mais que tentem manchar a sua imagem, não há lama que grude em quem caminha de cabeça erguida, com as mãos limpas e os olhos fixos em algo maior. A beleza da jornada de quem é verdadeiro está justamente no contraste que ela cria. Enquanto você cresce em silêncio, eles se desesperam em fazer barulho. Enquanto você foca no seu trabalho, eles perdem tempo tentando desmerecer seus passos. Mas quanto mais falam,
mais você cresce. Quanto mais te perseguem, mais você avança. Isso não é coincidência, é justiça. O universo tem uma maneira elegante de equilibrar tudo. Ele transforma o veneno em combustível e o ódio em trampolim. Eles pensaram que estavam te derrubando, mal sabiam que estavam ajudando a construir o seu palco. O brilho incomoda, sim, especialmente aqueles que vivem apagados por dentro. Eles não querem apenas te criticar, querem que você se apague, que desista, que recue. Mas o que eles não entendem é que sua luz não vem de aplausos ou aceitação externa. Sua luz vem de dentro. Ela foi forjada nas dores que eles nunca suportariam sentir, nas perdas que eles não conseguiriam sobreviver e nas batalhas que eles jamais enfrentariam de cabeça erguida. Por isso, eles odeiam o que você representa, porque você é prova viva de que é possível vencer sem precisar destruir ninguém. Preste muita atenção nisso, porque não é por acaso que você está aqui. Se essa mensagem encontrou você hoje, é porque o universo decidiu te lembrar que grandes bênçãos estão a caminho. E uma delas pode ser mais visível do que você imagina. Um carro zero ainda este ano. Sim, você leu certo. Aquela liberdade sobre 4 rodas, o cheiro de novo, a chave na mão, isso está se aproximando. Mas o universo responde a atitudes de fé e gratidão. Por isso, se essa mensagem falou direto com o seu coração, faça um gesto agora mesmo para selar essa energia. Clique no botão Valeu Demais, aqui embaixo, e envie um valor simbólico de até $100. Esse ato não é apenas uma contribuição, é um sinal de confirmação cósmica, uma declaração pública de que você está pronto para receber o que já é seu por direito. E depois de fazer isso, escreva nos comentários: eu recebo meu carro novo. Não pense 2 vezes. O universo já colocou tudo em movimento. Agora é você quem precisa responder. A abundância não bate na porta de quem hesita. Ela entra na vida de quem manifesta. É fácil confundir crueldade com sinceridade, principalmente quando ela vem disfarçada de apenas uma opinião. Mas a psicologia revela que por trás de toda crítica construtiva, não solicitada, há uma tentativa inconsciente de dominação, de invalidação, de controle. Quando alguém insiste em comentar sobre você, especialmente sem que você tenha pedido, está muitas vezes tentando se sentir superior, projetando as próprias frustrações sobre a sua jornada. A maldade, nesse contexto, veste a máscara da racionalidade para não ser identificada como inveja. Eles dirão que estão apenas falando a verdade, que têm preocupações legítimas, mas cada frase carrega um subtexto. Eu queria ter o que você tem. A maldade, quando não ousa se revelar em sua forma mais crua, se esconde na ironia, no sarcasmo, nos comentários que soam inteligentes, mas são apenas golpes envenenados. Essas pessoas não estão interessadas em te ajudar. Estão desesperadas para que você pare de crescer, porque o seu avanço as obriga a olhar para a própria estagnação. Sua existência é um lembrete constante de tudo o que elas escolheram não ser. É por isso que é tão importante desenvolver discernimento emocional. Nem todo conselho vem de um lugar de amor. Nem toda preocupação é genuína. A maioria das opiniões que tentam te frear não está baseada na realidade dos seus erros, mas no medo que o seu acerto provoca. E é aí que a verdadeira força aparece. Quando você para de internalizar as vozes externas e começa a confiar no seu próprio discernimento. Porque no final, quem vive tentando te definir está apenas confessando, entre linhas, que não tem coragem de se reinventar. Muitos esperavam que você reagisse, que gritasse, que se explicasse. Eles estavam preparados para o espetáculo, ansiosos para ver sua fúria como confirmação das mentiras que espalharam. Mas o que receberam em troca foi o que mais temiam: o seu silêncio. Um silêncio firme, estratégico, quase sagrado. E foi nesse silêncio que o caos se revelou.
Porque o verdadeiro caráter das pessoas não se revela na calmaria. Ele se desnuda quando o silêncio cai e todos esperam por uma reação. Nesse intervalo, os dissimulados mostram quem realmente são. A ausência da sua resposta não foi covardia, foi sabedoria. Enquanto eles corriam atrás de alianças, manipulavam narrativas e torciam os fatos, você permanecia em paz, deixando que o tempo fizesse o que precisava ser feito. E o tempo não falhou. Um a um, os disfarces começaram a cair. Os que antes sorriam nos bastidores se mostraram cúmplices. Os que se diziam neutros desapareceram. Os que juravam lealdade ficaram em silêncio quando a sua verdade foi atacada. E esse silêncio deles foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. É aí que você percebe, o silêncio também fala. Ele revela quem realmente está do seu lado e quem apenas estava por conveniência. Quando a sua reputação foi colocada à prova, os verdadeiros aliados não foram os que bateram palmas em público, mas os que te defenderam no escuro. Os outros, os que calaram, sumiram ou riram nas entrelinhas, se revelaram. Você não perdeu ninguém. Você apenas enxergou melhor. E isso, embora doloroso, é um presente disfarçado, porque agora você segue mais leve, com menos pessoas, mas com mais verdade. Se essa mensagem está tocando algo profundo dentro de você, se o que eu estou dizendo parece estar alinhado com uma transformação que você já sente acontecendo, comente 77 agora mesmo aqui embaixo. Por que 77? Na vibração espiritual, o número 77 é um código de libertação e renascimento. Ele aparece quando o que era oculto começa a ser revelado, quando o que estava travado começa a fluir, e quando você está prestes a romper os ciclos antigos para acessar uma versão mais elevada de si mesmo. Ao escrever 77, você não está apenas comentando, você está ativando um comando energético. Está dizendo ao universo: eu estou pronto para receber o que é verdadeiro, duradouro e meu por direito. Esse simples gesto conecta você com uma frequência de crescimento silencioso, de justiça divina, de reconhecimento sem esforço. Você não está apenas participando de um vídeo. Você está selando sua posição no campo da verdade, da força e da virada que já começou. Eles construíram um palco esperando ver sua queda, armaram as cortinas, posicionaram os refletores e prepararam o público para o espetáculo do seu fracasso. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. A mentira que te cercava começou a se desfazer ao contato com a sua consistência. Porque por mais convincente que seja uma narrativa falsa, ela não sobrevive à presença prolongada da verdade. E o que era para ser o seu julgamento público virou seu momento de ascensão. As pessoas começaram a questionar. Por que falam tanto dele? Por que se preocupam tanto com ela? E quando olharam mais de perto, não encontraram o que esperavam. Não viram o monstro que pintaram. Viram firmeza, viram dignidade, viram silêncio carregado de razão. A mentira virou vitrine e você, sem se esforçar, se tornou o exemplo contrário de tudo o que diziam. O veneno virou remédio, a difamação virou curiosidade e a curiosidade virou admiração. Aqueles que vieram ver escândalo encontraram equilíbrio. E o mais interessante é que você não precisou dizer nada. Não precisou fazer campanha, se defender, desmentir um por um. A sua rotina, sua paz, seu crescimento foram suficientes. Eles falaram demais e acabaram te promovendo sem querer. Criaram tanto alarde em torno do seu nome que as pessoas quiseram te conhecer. E quando conheceram, gostaram do que viram. Porque nada impressiona mais do que alguém que, em meio ao caos, permanece inabalável. A mentira gritou, mas a verdade ficou em pé, e isso ninguém apaga. Durante muito tempo, eles sorriram na sua frente e apunhalaram pelas costas. Usaram máscaras tão bem desenhadas que até pareciam reais. Mas máscaras, por mais perfeitas que sejam, não resistem ao calor da verdade.
E foi justamente no momento em que tentaram te derrubar que a máscara deles começou a escorregar. A mentira exige manutenção constante, e quanto mais falavam, mais inconsistentes se tornavam. O teatro ruiu porque não tinha base. Era apenas inveja disfarçada de preocupação, falsidade pintada de empatia. Você não precisou fazer nada além de ser você. A cada passo firme que dava, eles se desesperavam. A cada dia que não caía, eles se confundiam. Não sabiam mais que mentira contar. Inventaram tantas versões que se perderam no próprio enredo. E enquanto isso, o mundo via. Porque o tempo é especialista em escancarar a verdade que a pressa tenta esconder. E ele fez exatamente isso. Aos poucos, todos perceberam quem estava agindo por amor e quem estava agindo por puro espetáculo. Hoje, quem se esconde atrás de máscaras está nu diante dos olhos de todos. E não é você quem aponta. É a própria realidade que os expõe. Aqueles que riram de você agora tentam se justificar. Aqueles que falaram alto agora andam calados. Porque a vergonha não está com quem foi alvo, está com quem atirou. Você continuou, eles pararam. Você construiu, eles inventaram. E agora, o que resta a eles é encarar o reflexo do que sempre foram. Apenas sombras tentando apagar uma luz que nunca foi deles para controlar. Enquanto eles se armavam com palavras cortantes e olhares venenosos, você escolheu o caminho da serenidade. Não porque era fraco, mas porque entendia que há batalhas que não valem a sua energia. Você viu as provocações, ouviu as mentiras, sentiu a traição, mas não se rendeu ao desejo de revidar. Em vez disso, confiou. Confiou que a verdade, cedo ou tarde, se encarregaria de aparecer. E ela apareceu. Não com estardalhaço, mas com precisão. A vida, de forma silenciosa e elegante, tratou de devolver a cada um exatamente o que plantou. É assustador como a justiça do universo é milimétrica. Cada palavra maldosa que jogaram contra você virou espelho. Cada armadilha virou buraco para os próprios autores caírem. Você não precisou levantar a voz. Não precisou provar inocência. A sua paz, sua constância e sua presença fizeram tudo por você. Enquanto muitos esperavam o seu colapso, você escolheu florescer. E essa escolha fez toda a diferença. Porque quem planta dignidade colhe respeito, mesmo que tardiamente. A vida tem um jeito curioso de proteger quem caminha com o coração limpo. Ela pode permitir que os injustos falem, que os mal-intencionados conspirem, que os ingratos se afastem. Mas no final, ela sempre revela quem é quem. E foi isso que aconteceu com você. Enquanto eles gritavam, a vida cochichava em ouvidos atentos. Enquanto eles tentavam destruir, a vida reconstruía por trás dos bastidores. Você foi defendido não com armas, mas com propósito. Não com gritos, mas com frutos. E isso é muito mais poderoso. Nada dói mais do que perceber que aqueles que prometeram estar ao seu lado foram os primeiros a desaparecer quando a poeira levantou. Você não foi traído por inimigos declarados. Foi ferido pelo silêncio dos que se diziam irmãos. E o que cortou mais fundo não foi o que disseram sobre você, foi o que deixaram de dizer em sua defesa. Porque às vezes a omissão fere mais que o ataque. Quando sua verdade foi questionada, muitos escolheram a comodidade da neutralidade, como se isso os tornasse inocentes. Mas a verdadeira lealdade se prova no caos, não na calmaria. Quem só fica quando tudo está bem não é aliado, é espectador. E foi isso que você descobriu. Na primeira ameaça, nas primeiras fofocas sussurradas em cantos obscuros, muitos que andavam contigo mudaram de lado sem olhar para trás. Não houve desastre, não houve provas, não houve confronto. Bastou uma dúvida plantada no ar para que eles virassem as costas. E esse abandono revelou uma verdade cruel. Estavam com você apenas porque era fácil, nunca porque era real.
No entanto, esse abandono foi libertador, porque agora você não carrega mais ilusões. Não desperdiça energia tentando manter por perto quem nunca teve coragem de ficar. A dor abriu seus olhos, limpou o ambiente, afastou os fracos, e por mais solitário que tenha sido o caminho, ele te levou à clareza. Hoje, você caminha sem muletas emocionais. Você sabe quem é, e não precisa mais provar nada a ninguém. Quem ficou é porque tem raiz. Quem foi embora com o primeiro sussurro era só folha solta no vento. Eles pensaram que estavam te lançando nas chamas. Fizeram de tudo para que você ardesse em agonia, destruído pelas fofocas, pelas traições, pelas tentativas de desmoralização. Mas o que eles não sabiam é que você não era feito de madeira seca. Você era aço, e o fogo que eles acenderam, ao invés de consumir, te moldou. Transformou o que era dor em estrutura. Fez da vulnerabilidade uma nova armadura. Você entrou no incêndio e saiu forjado. Toda grandeza nasce da pressão. Diamantes não surgem em ambientes tranquilos. Guerreiros não são treinados em campos de flores. E você, ao atravessar esse fogo, descobriu algo que nem você mesmo sabia. A sua força não é barulhenta, ela é resiliente. Enquanto esperavam ver cinzas, o que restou foi solidez. Sua postura em meio ao caos, sua calma quando tudo gritava, sua fé quando tudo desabava. Foi isso que te diferenciou. Você não só sobreviveu, você evoluiu. Cresceu em meio às labaredas que tentaram te engolir. O mais irônico é que agora, muitos observam sua transformação e não entendem. Se perguntam como você está mais forte, mais centrado, mais firme. A resposta é simples. Você foi purificado pela dor. O fogo deles não te queimou, te limpou. Tirou o excesso, o supérfluo, o frágil. E deixou apenas o essencial. Você em sua forma mais real. O que era para ser destruição virou renascimento. E hoje você caminha com cicatrizes que não te envergonham. Pelo contrário, elas são a prova de que você atravessou o inferno e saiu do outro lado de pé. Eles chamaram de crítica, de opinião, de sinceridade. Mas no fundo, era obsessão. Porque ninguém gasta tanto tempo falando de quem não admira secretamente. O ódio que expressaram com tanta veemência nada mais era do que um disfarce mal costurado para a inveja que já não conseguiam conter. Repetiam seu nome como se fosse um mantra. Dissecavam seus passos como se fossem analistas. Comentavam cada detalhe da sua vida, como se isso os aproximasse do que jamais terão. E no fim, era exatamente isso. Uma obsessão mal resolvida por alguém que brilha onde eles apagaram. A fixação era tão grande que nem percebiam o quanto se entregavam. Falavam de você o tempo inteiro, em toda conversa, em cada postagem indireta, em cada cochicho maldoso. E quanto mais te criticavam, mais te promoviam. Porque o curioso se aproxima. E quando se aproximava, via que você não era nada daquilo que pintaram. A cada mentira descoberta, a imagem deles se deteriorava. A cada exagero exposto, suas intenções ficavam nuas. O que era para ser difamação virou vitrine. E quem chegou por escárnio, ficou por admiração. Eles nunca te odiaram de verdade. Eles odiavam o que você despertava neles. O incômodo de ver alguém fazer o que eles não tiveram coragem. O desconforto de perceber que você, em silêncio, fazia mais barulho do que eles em coro. O que doía neles não era você, era o reflexo que você oferecia. Um espelho que revelava tudo o que eles enterraram. E agora, sem perceber, viraram fãs envergonhados. A obsessão continua. Mas agora você não precisa responder, porque o seu crescimento já é resposta suficiente. Vivemos numa época em que o linchamento público se tornou entretenimento, onde alguns se sentem juízes e outros plateia. E foi exatamente esse palco que tentaram armar para você. Um tribunal feito de suposições,
julgamentos apressados e meias-verdades. Esperavam que você fosse destruído por acusações sem base, cancelado por boatos sem raiz. Mas esqueceram de um detalhe. Você nunca dependeu da aprovação deles para existir. E foi justamente essa independência que os enfureceu. Porque gente livre incomoda quem vive preso em máscaras. O que era para ser seu fim virou recomeço. O ataque virou plataforma. O cancelamento virou campanha. Eles tentaram te apagar e te iluminaram. A tentativa de te silenciar gerou mais escuta. As manchetes inventadas trouxeram olhares. E quando as pessoas chegaram para te ver cair, testemunharam sua firmeza. Você não respondeu com ataques, não rebateu com ódio. Você simplesmente continuou, trabalhando, crescendo, sorrindo. E essa consistência, essa ausência de desespero, foi o que mais os desestabilizou. Porque esperavam caos e encontraram paz. Eles subestimaram o poder da verdade. Pensaram que um trending negativo seria suficiente para te calar. Mas esqueceram que quem é verdadeiro constrói raízes e não apenas fachadas. O barulho deles não superou o peso da sua presença. E agora, quem tentou te cancelar se vê cancelado pela própria incoerência. O público que antes ouvia passivamente, agora analisa. Vê quem grita e quem constrói. E nesse comparativo, você venceu sem levantar a voz. Porque verdade não precisa se explicar. Ela apenas permanece. Eles imaginaram muitos finais para você. Fracasso, desistência, vergonha pública. Mas nenhum deles previu o que realmente aconteceu. Você seguiu. Você permaneceu. Você cresceu. Enquanto eles arquitetavam seu fim, você construía seu futuro. Enquanto tramavam a queda, você firmava o chão. E agora, o que se ouve é o que mais assusta os que vivem de barulho. O silêncio. Porque quando a verdade se estabelece, ela não precisa de aplauso. Ela impõe respeito. E foi isso que você fez. Conquistou respeito no meio do caos. Hoje, eles observam em silêncio. Já não há mentiras novas para contar, porque todas as antigas se tornaram desinteressantes. Já não há aliados para o teatro, porque o público cansou da peça. O que sobra agora é o desconforto de ter falado demais e feito de menos. Você, por outro lado, se tornou aquilo que eles mais temiam, imbatível. Porque quem atravessa tudo isso sem se perder, sem se corromper, sem se desesperar, torna-se inatingível, não por estar acima, mas por estar enraizado. E raiz forte não se arranca com sopros de fofoca. Esse é o final que eles não esperavam. Um final sem revanche, sem escândalo, sem troco. Um final onde você apenas segue. E esse seguir é o que mais os inquieta, porque você não precisou vencer em cima deles. Você venceu apesar deles. E essa vitória silenciosa, sólida e serena é a maior resposta. Agora, enquanto você constrói com paz, eles colhem o vazio que plantaram com ódio. E você só continua, porque sua história não terminou. Ela apenas começou do jeito certo, com verdade, com propósito e com dignidade.